E essas informações não verdadeiras, às vezes, são inofensivas, mas às vezes causam um mal danado. As fake news, como são conhecidas, sempre existiram, mas agora parece que ganharam mais força. Quem vai conversar com a gente sobre o assunto é o professor do curso de jornalismo, Wagner Dal Bosco. Professor, muito obrigada por ter vindo até a gente. Seja bem-vindo aqui à Casa do Ver Mais e fique à vontade. Obrigado, Fabiana. Eu quero já desejar que você tenha sucesso nesse novo projeto, nessa nova empreitada aqui, nessa nova fase do Ver Mais. Obrigada, essa torcida sempre é boa. Eu falei ali que essas notícias sempre existiram, né, mas que agora ganharam força. É isso mesmo, né? E as redes sociais, elas mesmo que motivam isso ou a gente só acredita e não é verdade? Então, Fabiana, as notícias falsas, elas não são de hoje, né? Desde o Império Romano há a disseminação dos boatos. Depois isso, claro, foi sendo amplificado com os meios de comunicação de massa, os jornais impressos, meios eletrônicos. O que ocorre é que com a internet, especialmente as redes sociais digitais, elas amplificam mais o que até então estava talvez no boca a boca das pessoas, né? Ou no meio de comunicação que ele era mais setorizado, ou ele circulava mais num determinado local ou região. As redes sociais, elas dão uma amplificação para aquilo que já ocorria no dia a dia. Não existe mais região, né? O que eu tenho um parente que mora lá do outro lado do mundo, está sabendo, eu estou sabendo aqui ao mesmo tempo, né? Não tem mais isso que acontecia antigamente, né? Isso. Professor, antes da gente dar sequência a esse papo, só para voltar um pouquinho na saúde, como a gente falou da questão da gripe, que isso, querendo ou não, é uma fake news, né? Mas a gente falou da avó ali, mas no caso de saúde pode ser sério, né? Os profissionais da área da saúde têm graves problemas, por exemplo, com mitos, né? Ou com fake news em relação a vacinas, por exemplo, né, que pode pôr em risco todo um trabalho de décadas. Sim, olha só, as notícias falsas, elas não escolhem uma determinada área. Embora na atualidade a gente fale muito mais das notícias falsas relacionadas à política, né? E elas porque o termo fake news ele se tornou popular especialmente a partir da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, mas ela atinge as diferentes áreas e a saúde é uma das áreas, vamos dizer assim, perigosíssimas, né, quando se dissemina notícias falsas, porque as pessoas elas precisam da informação verídica em todas as áreas, mas na área da saúde para elas poderem, inclusive, se orientar sobre o que fazer com determinadas patologias, né? E quando você tem essa disseminação na área de saúde, isso é muito perigoso, Tem gente que leva a sério, né, Leva a sério. A gente falou da questão da saúde, da política, mas isso acontece em todos os meios, né? Em todos os meios. Nos estudos sobre fake news, nós temos 3 vertentes de fake news. Nós temos aquelas notícias falsas que elas são disseminadas por pessoas nas redes sociais, não por má fé, mas porque as pessoas elas realmente acreditam que aquela informação ela é verídica e acabam disseminando e sendo um proliferador dessas notícias, mesmo não tendo má fé. Mas nós temos 2 outros tipos, que são aquelas notícias que a pessoa ela sabe que não é verdadeira, mas ela acaba disseminando aquela informação porque aquela informação ela está de acordo com uma crença da pessoa, uma ideia, uma ideologia que ela compartilha, do interesse, né? Interesse, isso, e ela acaba disseminando. E há um outro segmento de notícias falsas, que são aquelas que elas têm como base fatos reais, mas a versão delas é que já tem um novo termo para isso, professor, ou não? Parece que eu pesquisei aqui, fake datas, já é mais ou menos isso? Pegam uma notícia verdadeira e vão distorcendo um pouco, mais ou menos por aí? O fake data é mais relacionado a dados falsos. Entendi. É quando você distorce determinados dados ou dá uma interpretação equivocada para eles. Entendi. Né? Se você pegar pesquisas, por exemplo, na área da saúde ou qualquer outra área, você usa o dado que é verdadeiro, mas você distorce a interpretação dele de acordo com a sua conveniência e aí fica e interesse. mais difícil de provar o contrário, né? Porque a fake news, verdade ou mentira, é um pouquinho mais fácil de desmentir. Isso. Né? Nós, temos dados de estudos científicos que demonstram que 2 dados muito interessantes, que as notícias falsas elas têm uma probabilidade de 70% mais, de serem mais disseminadas do que as verdadeiras. Porque o ser humano, isso é algo da natureza humana, ele tende a ser atraído pelas notícias negativas, ruins. Então, e as notícias falsas, geralmente elas são mais dramatizadas, elas são mais, têm um tom emocional maior, então elas acabam tendo uma adesão maior das pessoas. E outro dado muito interessante, que hoje nos debates públicos que são feitos nas redes sociais, debates sobre os mais variados casos, tem estudos que demonstram que até 20% daquilo que é disseminado na rede
é fake nos debates. Né? Nós tivemos um caso muito recente da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. 20% do que estava acontecendo nas redes sociais eram estimulados por perfis falsos, que muitas vezes são robôs. E, professor, deve existir também um dado sobre de quantos por cento dessas notícias que são falsas vai ter alguma pessoa que vai acreditar naquilo para sempre, que ela não vai saber que é mentira, né? Eu nunca me esqueço na minha formatura de jornalismo, há 18 anos, que foi dita uma frase assim, que é aquela questão do travesseiro de pena jogado ao vento, né? Nunca a gente vai conseguir recuperar tudo, né? Então, vai ter alguém até hoje acreditando que aquelas notícias, no caso da vereadora do Rio de Janeiro, vão acreditar naquilo, né? Sim, um dos grandes problemas das notícias falsas é que elas afetam a reputação e a imagem pública das pessoas, desde do cidadão comum até aquela figura pública que foi vítima de notícias falsas. Então a reputação é algo que depois que você tem a tua reputação atingida por notícias falsas, fica difícil você reverter essa situação e chegar para cada pessoa que foi atingida pela notícia falsa e reverter isso. Não recupera tudo, Não né? recupera, né? Então isso é muito grave. E algo que tem se discutido muito é qual que é também o desafio das democracias diante das notícias falsas. Porque as notícias falsas, elas têm interferido, inclusive, em processos de decisão das pessoas, né? Eu decido com base naquilo que eu leio. Só que se eu leio e consumo notícias falsas, né, eu tendo a tomar decisões equivocadas também, né? Pois é, e como é que a gente vai filtrar isso, professor? Você já falou sobre a questão do chama-atenção, né? As manchetes, para nós jornalistas, ou o título da notícia, é uma coisa que chama atenção a pessoa que está consumindo aquela notícia já tem que ficar ligado. Quais são as outras dicas para a gente tentar identificar o que é fake news e o que não é? Então, várias iniciativas já começam a avançar em várias partes do mundo com relação a isso. Há algumas iniciativas que elas vêm das ferramentas, das redes sociais. Podemos falar, né? O Facebook, essa semana, lá na América Latina, está lançando um serviço de checagem, é isso, né? Isso, inclusive com agências de checagem, começam a ser criadas agências de checagem de informação. No Brasil nós temos já algumas, que inclusive começaram a fazer parcerias com o Facebook, que a ideia do Facebook é começar a limpar da rede aquelas perfis e tal que começam a ficar comprovados que estão ali para disseminar notícias falsas. E no Congresso Nacional, para você ter uma ideia, no Brasil hoje há cerca de 20 projetos de lei para também, de alguma forma, começar a legislar sobre isso. Mas isso também é perigoso, porque a gente pode... Quando você tem o Estado dizendo o que é verdade, o que não é verdade, e até porque a verdade é algo subjetivo, né? Isso pode ser complicado, né? Mas assim, eu sempre digo que o grande compromisso é do cidadão. Pois é. Vamos voltar naquelas diquinhas, vamos falar de diquinhas então, agora. Eu acho que assim, procurar verificar se o site que você está acessando, ele é de uma organização jornalística ou tem ali profissionais que pelo menos eles seguem os passos básicos de apuração da informação e têm um interesse público ali naquele site. Se as reportagens elas têm autoria, porque muitos desses sites que disseminam fake news, eles têm informação, mas eles não têm autoria. Né? Verificar muitos sites, eles têm excesso de erros de português e tal, então eles não passam por Porque o que acontece, as fake news, elas tentam utilizar esses sites da linguagem jornalística, eles tentam imitar uma linguagem jornalística. Então é importante que o cidadão, ele verifique se esses sites têm autoria, qual é a empresa responsável pelo site, se tem o nome dos responsáveis dessa empresa lá no site. O problema é que nós temos muitos cidadãos hoje que se informam, eu não diria nem pelo Facebook, mas é pela timeline do Facebook. Sim, que eu então acabam lendo só os títulos, né? Não leia só os títulos, essa é a primeira coisa. Acesse a informação e procure verificar qual é a origem dela e daquele site. E não compartilhe, né? Não compartilhe, tenha certeza antes daquilo que você está compartilhando. Então, uma outra coisa também que eu li aqui, que também é importante checar, a data da publicação é bem isso. A pessoa lê só o título, a notícia de 5 anos, e aí compartilha e cria um pânico às vezes, né? Alguma coisa que está acontecendo na cidade, uma coisa de alerta. Isso é mais uma checagem, né? Isso, a data. E outra coisa é, se aquela informação que você está lendo, aquela reportagem, aquela notícia, ela tem diferentes versões nela. Né? Várias fontes, várias pessoas dando depoimento sobre aquele fato. Porque boa parte das fake news, como eu falei antes, uma parte delas tem base em fatos reais,
mas elas só divulgam aquela versão que lhes interessa. Então é importante verificar se aquela reportagem está ouvindo algum especialista, se está ouvindo diferentes versões também. Graças a Deus, cada vez mais é importante o nosso papel de jornalista, né? Sim, eu acho que há uma revalorização disso. E as pessoas que anteriormente estavam migrando muito para as redes sociais para se informar, hoje verificam a importância de voltar, né, a confiar nos meios de comunicação, que também têm os seus problemas, mas todos eles passam por uma... É confiável, né? Por etapas de apuração da informação, né? Tá bom. Professor, muito obrigada pela participação, esclarecimentos muito úteis. Tá bem, muito Seja obrigado. sempre bem-vindo, volte sempre. Eu que agradeço. Obrigada.